Você já tentou procurar soluções para os problemas de sua vida nos lugares e nas situações menos recomendáveis? Certa vez uma pessoa veio ao meu gabinete para me dizer que estava tão frustrada na sua vida, com as situações de sua vida, que estava pensando, pelo menos, em procurar solução em algum trabalho de magia, em algum lugar que tivesse trabalhos desse tipo, de feitiçaria ou coisas assim. E eu mostrei àquela pessoa que estava surpreso com a atitude dela, ou com essa ideia. Uma pessoa que segue a fé em Cristo jamais pensaria dessa forma. Procurei mostrar isso para ela. Uma pessoa que está com sua vida firmada nos ensinos da Bíblia, ou que é membro de uma comunidade que crê em Jesus e nos ensinos da Palavra de Deus, não pensaria dessa forma. Não procuraria solução nessas filosofias, ideologias ou religiões que podem, na verdade, atrasar, dificultar e envenenar mais ainda a sua vida. Então, eu falei essas coisas para ela porque todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm dificuldades. No primeiro século da era cristã, os cristãos passaram por dificuldades, problemas dificílimos. Eles passaram a ser perseguidos por causa de sua fé. E o apóstolo Pedro era o líder, ele era o pastor de uma dessas comunidades que surgia, inclusive lá em Roma. Pedro teria pregado em Roma até o fim de sua vida. E alguém que registrou os ensinos que Pedro falou sobre Jesus, os ensinos de Jesus que Pedro narrava, foi um jovem chamado João Marcos. Marcos escreveu o Evangelho de Marcos, segundo muitos estudiosos, da própria boca do apóstolo Pedro. E Marcos narrou no capítulo 4, versículo 1 a 20, uma história que Jesus contou. Uma história que fala de pessoas que passam por problemas, mesmo recebendo os ensinos que vêm de Deus. Essa história é a história do semeador, é a parábola do semeador. Parábola que quer dizer comparação. Jesus falava histórias ou falava comparações da vida e do reino de Deus. E em Marcos 4, 1 a 20, nós temos ali o ensino de que o semeador saiu para semear e uma parte das sementes que ele jogava caiu em um solo que era à beira de um caminho. E por ser à beira de um caminho, as sementes nem chegaram a germinar, porque as aves do céu vieram e comeram aquelas sementes que estavam ali. Outra parte das sementes caiu em um solo cheio de pedras, um solo rochoso, pedregoso. E as sementes ali começaram a germinar, só que não puderam ter raízes profundas, cresceram, mas diante do sol, diante da luz do dia e do tempo, elas se secaram e não continuaram, nem se reproduziram. A outra parte das sementes caiu em um solo em que havia outras plantas espinhosas. Ali as sementes também germinaram e as plantinhas ali cresceram, só que foram logo sendo sufocadas pelos espinhos, pelas plantas espinhosas. Uma outra parte da semente caiu em um solo de qualidade. E nesta a semente germinou, as sementes germinaram, e logo cresceram ali as plantinhas que geraram seus sabugos e tiveram seus frutos e mais sementes, e aquela plantação foi crescendo e se multiplicando. Jesus explicou que esses solos eram as vidas dos seus ouvintes. Eram os seus ouvintes que recebiam seus ensinamentos.
Aqueles da beira do caminho eram os que ouviam a palavra de Deus, mas o diabo roubava a mensagem do coração deles. Pessoas que ouvem a mensagem, mas forças externas, até mesmo sobrenaturais, retiram a mensagem do coração daquela pessoa. Outros são aqueles que recebem a palavra, a semente cresce, eles creem, eles seguem a palavra, mas quando começam a se voltar para os cuidados deste mundo, para as preocupações, para as riquezas, para as situações dessa vida, do mundo que as acerca, elas perdem a concentração na palavra de Deus, param de ler, param de seguir a Jesus e se voltam para as coisas deste mundo e se afundam nas coisas deste mundo. E a mensagem ali, ou a semente, se seca e se esvai. Outro tipo de pessoa ou de pessoas são aquelas que recebem os ensinos de Deus, os ensinos de Cristo. Elas recebem, creem com alegria, mas quando vêm as dificuldades, as rejeições, porque eles são cristãos, porque eles estão seguindo a Jesus, vêm as perseguições contra eles, essas pessoas acabam se desanimando e se afastam da fé e deixam para lá a palavra de Deus, porque não aguentam as perseguições. Mas existem aquelas pessoas que creem na palavra de Deus e essa mensagem de vida em Cristo cresce nelas e se multiplica, se reproduz e vão avante. A vida daquela moça podia estar difícil para ela, mas certamente a vida de outras pessoas estava também difícil, com problemas, assim como eu e você temos problemas. Não são os problemas, não é o que acontece na nossa vida que determina a qualidade da nossa vida, mas é o que nós fazemos com o que acontece na nossa vida. E o que fazemos com o que acontece na nossa vida tem a ver com a forma com a qual a gente vê os fatos. Não são os fatos, mas é como a gente vê esses fatos. E aquela moça estava tendo dificuldades de ver os fatos da sua vida com fé, firmada na palavra de Deus. Achou que indo para uma outra grama que parecia ser mais verde, porque tem aquela historinha que a grama do vizinho parece que é mais verde que a nossa, ela achando que indo para outro estilo de coisas e de enfrentamento da realidade, iria encontrar uma vida melhor, mais suave. Mas na verdade a vida melhor está quando você tem foco naquilo que Deus está ensinando para você. O que Deus fez em você, o que a palavra dele está ensinando para você. E o seu foco, a sua atenção e a sua persistência naquilo que o Senhor Jesus está pondo na sua vida, sua persistência, a sua perseverança, é que vão dar resultados, é que vão levar aquilo que está semeado em você, por Deus, não ser arrebatado, não secar, não ser destruído, mas sim crescer e então multiplicar. Espere e verá, persevere e verá a multiplicação. Esse é um discípulo de Jesus, é aquela pessoa que tem foco, é aquela pessoa que persiste, é aquela pessoa que persevera. Problemas todos têm, todos terão, mas a forma como os vemos, firmados na palavra de Deus e perseverando, persistindo em ações e hábitos que têm a ver com essa vida com Deus, isso vai restaurar mais e mais as áreas de sua vida.